programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, meu nome é Kátia, eu sou professora e contadora de histórias. E eu estou aqui hoje para falar a vocês, alunos do quarto ano, sobre um tema que muito me encanta, que são as narrativas que estão presentes no nosso cotidiano. Aos professores, eu informo que a habilidade que nós trabalharemos é a leitura em voz alta e é também a compreensão do texto artístico literário, através das narrativas presentes na nossa vida cotidianamente. Todo mundo, com certeza, já ouviu alguma história que está aqui escrita, alguma fábula, algum mito, algum causo. Mas você sabia que existem muitas diferenças entre eles? As narrativas mais antigas de que se tem notícia são os mitos. Os mitos, eles falam de deuses, eles falam da origem das coisas, eles nos explicam por que as coisas são como são. Eles falam sobre a personalidade das pessoas, dos animais, sobre sentimentos, sobre a razão de ser das coisas, daquilo que formou o universo, as pessoas e tudo o que consta aqui. As narrativas mitológicas, elas existem nas várias culturas do mundo. E cada uma reflete o lugar de onde ele veio. E você deve estar se perguntando, mas no quarto ano ouvir histórias? Sim. No quarto ano, você já tem um domínio da leitura, da escrita. Você já deve saber ler e passar o que você leu. Quando você busca um livro, você deve passar aquilo que você leu da melhor forma possível. Então, quando a gente ouve uma história, a gente para pensar sobre isso, sobre como é que eu estou falando, o que é que eu estou falando, para quem eu estou falando. Você já contou alguma história para alguém? Pense nisso. Eu vou começar contando um mito dos povos indígenas brasileiros. Não sei se você sabe, mas a história do dilúvio, muito conhecida por Noé e a sua famosa arca que levou os animais a sobreviver, existe em várias versões, em vários lugares do mundo. Mas a gente conhece basicamente a de Noé, o que é uma pena, porque as demais também são encantadoras. Para os índios Caingangue, houve uma vez uma grande enchente, mas uma enchente violenta que cobriu a terra toda. Uma enchente tão grande que fez com que todos os índios e todos os animais tivessem que correr para cima das mais altas montanhas. E nem todos sobreviviam, nem todos conseguiam chegar tão alto. A chuva, no entanto, era implacável. E vinha, e vinha, e vinha, cada vez com mais força, cada vez com mais força. Poucos foram os índios que de fato conseguiram chegar acima da montanha. Quando eles chegaram lá, ficaram tremendo, abraçados, olhando abaixo e vendo a chuva cair, a chuva cair, a chuva cair por dias. Vendo as plantas morrerem, vendo os animais morrerem, pois não havia espaço acima da montanha para todos. Quando enfim a grande chuva parou, eles ficaram ali, por dias e dias também vendo a chuva, vendo as águas descerem, descerem, descerem. Quando enfim ela acabou, quando enfim eles tiveram terra suficiente para replantar, para ver de novo o mundo renascer, eles começaram a sentir uma tristeza, mas uma tristeza tão profunda, porque não havia mais animais na terra. E o que é da vida sem os animais? O que é da vida sem a gente ouvir o som dos pássaros pela manhã?
eles foram ficando tão tristes com aquilo, porque por mais que eles fossem retomando a vida, plantassem, vissem as crianças nascendo, a dor da tristeza pela ausência dos animais consumia os indígenas. Assim, um dia, eles pediram ao Senhor que está nos céus, ao Deus que os protege, ao Deus Tupã que os abençoa, que mandasse de volta os animais para a terra. O Deus ouviu as preces dos indígenas e achou que eles tinham razão. Achou que aqueles que sobraram depois da grande enchente tomariam conta de todo mundo. Assim, mandou com que um espírito de um guerreiro descesse à terra e lhe deu a seguinte ordem: vá ao alto da montanha, pegue as cinzas da primeira fogueira feita pelos indígenas após a grande chuva, modele com ela uma massa feita com a cinza e o orvalho da noite, que fica nas plantas. Quando você modelar essa massa, você modelará os animais. Quando o animal estiver pronto, sopre a vida a ele e lhe diga o que ele tem que fazer. Assim, o grande espírito desceu. Desceu por uma corda invisível aos nossos olhos. E ele só podia fazer o seu trabalho à noite. À noite, ele descia, pegava a massa e começava a modelar. Quando o primeiro raio de sol vinha, ele tinha que retornar. Assim, então, por sucessivas noites ele veio. O primeiro animal que ele modelou foi a grande onça, senhora das florestas. Modelou a onça em toda a sua perfeição, colocou as várias pintas no seu corpo, na sua cauda. Quando ela estava pronta, soprou-lhe a vida. Quando ele soprou-lhe a vida, contou-lhe como ela tinha que viver. Falou da sua vida solitária nas florestas, da caça que ela faria. Não precisou falar duas vezes. A onça era muito esperta. Logo saiu correndo. Depois, ele modelou o macaco. O macaco que fica no alto das árvores, que fica a alegrar, fazer barulhos todas as manhãs. Modelou macacos dos mais variados tipos, grandes, pequenos, medianos, mais barulhentos, mais quietinhos. Macacos que deram vida a toda a copa das árvores. Foram dias modelando apenas macacos. Depois, ele começou a modelar os pássaros. Começou pela grande arara. Modelou suas asas enormes. Fez questão de detalhar todas as suas penas, tornando-as multicoloridas. Quando ela ganhou vida, logo tomou os ares, enchendo de cor as manhãs. E assim, ele foi fazendo noite após noite. Foram muitas luas necessárias até que ele conseguisse terminar a criação. Quando enfim ele recriou todos os animais, ele considerou que, poxa vida, havia sobrado ainda uma boa quantidade da massa, não era justo deixá-la. Pediu ao Criador que ele viesse mais uma noite. Só mais uma noite para formar ainda uma última criatura com aquela massa que sobrara. O Criador achou um pedido pertinente, afinal, ele tinha tido tanto trabalho. Desceu ele então de volta à terra e se pôs a modelar. Estava encantado com a ideia de modelar um bicho que nunca havia existido. Assim, pegou da massa e começou a modelar um animal de corpo comprido. Fez uma cauda gigantesca semelhante a uma bandeira. E como sobrara ainda uma boa quantidade da massa, modelou seu focinho bem comprido. E deu um trabalho, porque como era muito comprido, ele quebrava e caía. Quando a noite estava quase chegando ao fim, ele não percebera. O animal estava quase pronto, faltava-lhe ainda a língua e os dentes, quando ele viu raiar o primeiro raio de sol. Não podia ficar ali. Então pegou um galho de capim, amassou e colocou na boca do bicho.
soprou-lhe a vida e foi subindo. O animal então olhou para ele, atordoado, desesperado, e disse: Ei, não estou pronto ainda. Como vou comer? Você não fez meus dentes. Ao que ele olhou para ele e disse: Não se preocupe, sua língua ficou comprida e pegajosa, e seu focinho é muito comprido. Você pode colocá-lo nos formigueiros, esticar a sua língua e retirar de lá as formigas. E como eu criei formigas até demais, fome você não vai passar. Assim ele foi embora. E surgiu para nós um animal que os indígenas chamam de tamanduá, que quer dizer comedor de formigas. E quando o homem branco chegou por aqui, ele deu a ele também o nome de bandeira, por conta da sua cauda. E foi assim então que todos os animais voltaram à terra depois da grande enchente. Conheciam essa história? Esse é um mito muito bonito, aqui do Brasil e pouco conhecido. Percebem? Ele fala da origem dos animais, depois da grande chuva, e de um animal que não existia antes. Então, os mitos, eles trazem isso, histórias sobre origem. E as fábulas? Fábulas, com certeza você já ouviu. Fábulas são histórias mais curtinhas. Geralmente envolvem animais. Esses animais falam e representam os problemas, as situações da vida humana, as dificuldades do ser humano com várias questões. E diferente dos mitos, que você fica pensando nos fatos, a fábula, não. Ela se dá através da análise de uma moral no final. No final, tem sempre uma moral que vai dizendo por que aconteceu aquilo. O porquê daquele fato narrado naquela fábula. Assim, várias fábulas nos trazem muitos ensinamentos. Por exemplo, você conhece a fábula que fala da gralha e do pavão? Diz que uma gralha, que é um bicho feio, tem as penas pretas, o bico dela não tem lá essa graça, um bico torto, né? Ela é pequena, com os pés espalmados. A gralha se achava tão feia, e ficava admirando a beleza dos pavões. O pavão, com certeza, é um bicho muito bonito. Tem o corpo alongado e as suas penas enormes, quando se abrem naquela cauda gigantesca, com muitos olhos abertos, causam inveja a muita gente, a muitos pássaros. E a gralha, com inveja do pavão, querendo ser como ele, um dia viu uma série de penas de pavão pelo chão. Resolveu que ela iria tornar-se então um pavão. Foi até lá, pegou um monte de penas e começou a colar no seu corpo. Colou várias penas na cabeça, no bico, bem próximo ao bico, assim, na cauda, por todos os lugares. Foi ela toda feliz para o meio dos pavões, achando que seria aceita por eles e viveria assim feliz. Porém, quando ela chegou na frente dos pavões, eles começaram a dizer: "O quê? Mas o que é isso? Ora, desde quando gralha é pavão? Gralha vai ser sempre gralha." "Hã? Ah, por favor, olha só, pode até usar a pena do pavão, mas continua sendo gralha. Tem bico de gralha, perna de gralha, tamanho de gralha, nunca vai ser pavão." A gralha, entristecida, voltou para sua casa. Quando ela voltou para sua casa, achando que seria aceita, não foi. Todos olharam para ela e diziam: "Ora, mas isso é gralha?"
Gralha com pena de pavão? Não. Gralha é sempre gralha. E assim, ela foi também expulsa de casa pelos seus pares, passando o resto dos seus dias e pensando que belas penas não fazem belos pássaros. Olha que profunda essa narrativa. Percebem o quanto uma história pode nos trazer? Quantas vezes as pessoas não são como a gralha e não estão contentes com a forma como elas são? Vocês, no 4º ano, já têm condição de contar histórias, ler histórias, contar em voz alta, levar as histórias para os demais. E a fábula é um tipo de texto muito bom para isso. Como ela é mais curta do que o mito, é mais fácil de você guardar. E é muito bacana para você discutir os ensinamentos que ela traz. E o causo? Vocês já ouviram algum causo? Os causos são histórias curtas também, que falam geralmente da sabedoria do povo. São histórias que trazem a vida no interior, né? Nós estamos aqui, né? Eu neste momento estou aqui na grande cidade, mas muita gente está nas cidades mais interioranas. E mais no interior, quando as pessoas se reúnem mais à noite, ouvem mais os sons da noite, as narrativas vêm. Qualquer som vira uma história, talvez, de mula sem cabeça, de lobisomem. Os causos populares são histórias curtas também, que falam sobre animais, assombração, sobre a esperteza das pessoas mais humildes. São situações do cotidiano. Tem um causo que eu gosto muito, que diz assim que um matuto, que é uma pessoa sem muita instrução, um homem de pouco conhecimento, vivia os dias trabalhando numa vendinha. E o dono da venda até gostava dele, mas ele dava muito trabalho, porque ele não entendia os pedidos dos clientes. Vivia de conversa com o dono da farmácia. Vivia por ali, cuidando da vida dos outros e não do trabalho. Mas um dia o dono perdeu a paciência. Chegou um rapaz apressado, provavelmente vinha de São Paulo. Chegou apressado lá na venda e disse que ele queria uma ratoeira. O matuto foi logo atrás da ratoeira, mas demora para vir, demora. Que o paulista já estava reclamando. Homem, me vê logo essa ratoeira, que eu preciso pegar o ônibus. O matuto então parou no meio do caminho e disse para ele, ora, mas desse tamanho não tem não. Porque ele achou que fosse para ele pegar o ônibus e não um rato. Então os causos são narrativas simples que falam das coisas do dia a dia, do entendimento das pessoas simples, de coisas boas e coisas ruins. Vocês com certeza já ouviram histórias que falam da mula sem cabeça, do saci, desses personagens que estão sempre envolvidos em histórias nas casas das pessoas, aprontando. Então, essas narrativas, elas não são comuns na cidade, elas são comuns no interior, nas regiões mais afastadas. Vocês, do 4º ano, já têm toda a condição de treinar a leitura, trabalhar a leitura para recontar. Porque quando eu conto uma história, eu penso sobre a forma de falar. Eu tomo cuidado porque o outro vai me ouvir. Não é para mim que eu estou falando, é para o outro. Se é para o outro, eu tenho que tomar cuidado com a forma como eu falo, com as palavras que eu uso. Eu tenho que trabalhar a minha memória para não esquecer partes importantes da história. Eu não preciso contar a história usando todos os elementos, né? Eu posso me ater às partes centrais dela, mas ela tem que ficar compreensível para as pessoas. Você já experimentou gravar a sua fala?
Você já experimentou pegar o aparelho celular e gravar-se falando? Com certeza, se você fizer isso, você vai ter uma boa percepção de como é que você está falando para o outro. E vocês que estão no 4º ano, têm que começar a pensar essas questões para que você vá cada vez mais desenvolvendo as suas próprias ideias. Então, falar ao outro através da contação de histórias é um exercício muito bom. É um exercício que faz com que você vá se aprimorando. Além do mais, é uma diversão, é uma alegria. Permite que você expanda também o seu pensamento. Permite que você torne-se ainda mais criativo diante das histórias que você vai trazendo para compor o seu acervo pessoal. Contar histórias é para todos. É para crianças, é para adultos, é para idosos, é para todos. Não existe isso de história ser apenas para crianças. Esse é um erro. Eu vim contar hoje sem objetos, normalmente eu até trago, porque eu queria que vocês tivessem essa ideia de que qualquer pessoa pode contar uma história. Então pense sobre isso. Busque narrativas que você goste. Olha aqui, eu contei 3 histórias aqui. Uma dos povos indígenas, uma fábula que veio da Europa e um causo que é daqui do Brasil. E quando a gente conta histórias, pesquisa histórias, a gente vai também tendo referências dos lugares de onde vêm as histórias. Então, vejam quanto conhecimento você vai adquirindo. Eu proponho para vocês esse exercício, que vocês contem uma história para quem estiver com vocês na sua casa, na sua família, que vocês gravem a história para que vocês possam se ouvir. E quando você se ouvir, você vai perceber se você está ou não falando bem, se você esqueceu uma parte que era importante ou não. Porque isso também faz parte, mas conforme você for trabalhando, vai melhorando. Façam esse exercício. É um exercício muito bom. E eu trouxe esses 3 tipos de texto, mas existem ainda muitos outros. Como o nosso tempo aqui é curto, né, não dá para avançar muito, mas na sua casa ou na escola, quando retornar, você com certeza vai ter um acervo de histórias muito grande para pensar. Então, tire da mente a ideia de que a história é apenas para crianças pequenas, porque não é. As histórias são para todos. As histórias têm muito a nos ensinar. Então, fechando, para você ficar com essa ideia, mitos são narrativas antigas, onde sempre existem deuses e que falam da origem das coisas. Fábulas são histórias que envolvem animais. São histórias curtas, com diálogos, em que existe sempre uma moral para que a gente pense no ensinamento daquela história. E causos são histórias populares, histórias que vêm das regiões mais distantes, do interior, histórias produzidas ali sobre o cotidiano das pessoas. Façam então esse exercício de pensar sobre as histórias, pensar sobre os elementos que as compõem, escrever, contar. Exercitem a fala, porque vocês vão exercitando também outras coisas muito importantes para o desenvolvimento de vocês. Tá certo? Muito obrigada e até a próxima. Vejo que há muitos